Um território com vida, de Isabel Carvalhais. Olá a todos e a todas, eu sou Isabel Estrada Carvalhais e sou deputada ao Parlamento Europeu. Neste programa convido-vos a percorrerem comigo o nosso território, para assim conhecermos vários projetos que mostram a riqueza, a diversidade e o dinamismo das regiões do Minho, do Douro e de Trás-os-Montes. Vamos falar da pesca, da agricultura, do meio ambiente, dos saberes tradicionais e da inovação presentes na nossa economia rural. Bem-vindos a um território com vida. Olá a todas e a todos, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Território com Vida. E hoje estamos aqui no coração de Trás-os-Montes, em Bragança. E estamos também, podemos dizer, naquele que é um epicentro dos muitos desafios e dificuldades dos territórios de baixa densidade, dos territórios onde o mundo rural ainda encontra muitos desafios, como por exemplo o envelhecimento da sua população agrícola, mas ao mesmo tempo também podemos dizer que estamos no epicentro de grandes mudanças positivas que podem acontecer no sentido de ajudar o mundo rural a transitar para um mundo mais sustentável, mais verde, mais digital, no fundo uma agricultura também do futuro. E como nossos convidados temos aqui hoje no nosso programa a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, a professora Isabel Ferreira, a quem desde já agradeço imenso a sua presença e ter aceito este convite. E temos também aqui o professor José Alberto Pereira, que é o coordenador do Centro de Investigação de Montanha. E eu começava aqui pela senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, porque esta Secretaria de Estado também integra agora a valorização do interior. E isto é um sinal político muito importante de um objetivo que é o de ajudar a precisamente valorizar o interior do país e combater aqueles desafios que no início eu estava aqui a apontar. Como é que isto se faz? Como é que isto está a ser feito? Quais são as estratégias que estão no terreno para a valorização do nosso interior? Sem dúvida que este é um comprometimento deste governo, mas que já vem do governo anterior, em termos do que são todas as políticas de valorização do interior. Como eu dizia, no anterior governo havia uma Secretaria de Estado da Valorização do Interior, que teve a oportunidade de dinamizar todo o plano de valorização do interior, com medidas concretas para as pessoas, para as famílias, para as empresas destes territórios e que agora neste governo ficou integrada no desenvolvimento regional, porque de facto a missão do desenvolvimento regional é garantir que todas as regiões do país convirjam para a União Europeia, que aumentem os seus indicadores socioeconómicos, que ganhem cada vez mais prosperidade, mais competitividade e, portanto, nós só vamos conseguir o desenvolvimento também de cada região se tivermos esta estratégia integrada para as cidades grandes e para as cidades de média e pequena dimensão e para o mundo rural e com isto ter um foco distinto dos territórios do interior com medidas adaptadas a este contexto. E para nós estas medidas têm sempre como pano de fundo aquele que é o desafio demográfico e que temos todos pela frente, onde é fundamental cada vez mais fixar população e atrair também população para estes territórios, seja pessoas vindas de todos os pontos do país, seja pessoas que venham de fora de Portugal. E quando fala em medidas adaptadas, essas medidas também têm que ser trabalhadas com os agentes locais para depois, efetivamente, terem sucesso no terreno. Portanto, há esse esforço de envolvimento. Sem dúvida. Nós sabemos hoje, até pelos bons exemplos que temos no interior, que as estratégias mais bem conseguidas são aquelas que emergem do território e que reúnem todos os atores. É muito importante e nós apelamos, e as nossas medidas também incentivam isso, ao trabalho em rede entre municípios, empresas, produtores, associações e as entidades do sistema científico e tecnológico, que são extraordinariamente importantes e ainda mais nestes territórios do interior, onde a formação, a qualificação, mas também a aposta na ciência e na inovação podem trazer aqui um valor muito grande, por um lado, aos recursos endógenos, trazendo também
aqui novos impulsos de inovação a toda a cadeia de valor, mas também à captação de diversas iniciativas de diferentes setores económicos e sociais. Por isso mesmo, também para além das nossas medidas de incentivo à mobilidade de trabalhadores e de pessoas para os territórios do interior, há também várias medidas de apoio ao investimento empresarial, às dinâmicas de empreendedorismo, de inovação produtiva, de qualificação do tecido empresarial e medidas, como eu dizia, adaptadas também à realidade. Por exemplo, nós temos uma grande predominância de microempresas, de pequenas empresas e, portanto, os programas também têm que ser desenhados de acordo com esta realidade. Portanto, é olhar um pouco para aquilo que, no caso, por exemplo, quando estamos no Minho, no Alto Minho, aqui em Trás-os-Montes também notamos um pouco essa estrutura agrária do minifúndio, não tão intensamente, mas também acaba por ser uma estrutura de dimensão bastante pequena, e a ideia é encontrar, não o destruir ou contrariar dessa estrutura, mas encontrar também formas de a rentabilizar, de a modernizar, respeitando aquilo que é a sua presença na cultura local e, portanto, é o aproveitar das sinergias locais, daquilo também é a própria cultura, ao invés de políticas de cima para baixo, digamos, não é? Portanto, de homogeneização em que se esquece essa vertente. Sem dúvida. Aliás, a coesão territorial é tão mais bem conseguida quanto a coesão de baixo para cima, ou seja, se a coesão for forte num pequeno território e se isso se replicar até à escala nacional, é um contributo que todos damos e todos os atores que estão no território dão. É importante também, como eu dizia, esta interação também dos centros de conhecimento, dos politécnicos, das universidades, dos centros de investigação com o tecido económico e social, nomeadamente com as empresas, porque isso também traz ao interior diversificação da base económica e nós temos no interior, claro, muita atividade agrícola, atividade florestal, que hoje também são completamente diferentes do que eram no passado e muito devido a estas dinâmicas de inovação e de conhecimento, mas nós hoje também temos no interior muitas atividades que não são ou que não têm uma base nos seus recursos endógenos. Nós hoje encontramos turismo, indústria automóvel, um cluster aeronáutico que existe também no interior do país, portanto, de norte a sul de Portugal, nós encontramos vários exemplos de diversificação dessa base económica e isso é importante porque nós precisamos de diversificar também a oferta de emprego e isso consegue-se com o setor primário, mas também com os serviços, com a indústria, com a presença de empresas e essa é a estratégia que nós preconizamos também. Permite a fixação de jovens, por exemplo, que aliás sabemos que é sempre uma das questões que se coloca, como é que nós conseguimos cativar os jovens para depois continuarem os seus projetos empresariais, seja no setor primário ou em qualquer outro setor, porque também há aqui uma questão que se prende com a presença dos serviços, vamos dizer, de interesse geral, mas, por exemplo, numa região como Bragança, nós encontramos escolas, encontramos na mesma os serviços de saúde, portanto, não podemos dizer que esses serviços estejam ausentes. Desse ponto de vista, está bem servida esta região. Sem dúvida, e nós temos, e os nossos jovens também têm que cada vez mais conhecer o território e conhecer o país. E eu também tenho que dizer que ainda persiste algum desconhecimento dos territórios do interior, que também acrescento que aumentou pelo fruto da pandemia e do facto de nós termos estado fechados, com as fronteiras fechadas, o que levou também a que vários portugueses conhecessem mais todo o território. E isso é importante porque hoje, como eu dizia, o interior é um interior que tem esses serviços de interesse geral, de educação, de saúde, de cultura. De mobilidade, de uma forma geral. Não tem problemas de mobilidade. Naturalmente que os territórios querem sempre melhorar as suas acessibilidades, sejam elas rodoviárias, ferroviárias, digitais, que hoje são muito importantes e nós estamos sempre atentos a essas reivindicações, mas um longo caminho tem sido feito e estes territórios hoje oferecem todos esses serviços. Aliás, nós estamos aqui
no Instituto Politécnico de Bragança, que permita que os jovens não tenham hoje que sair de Trás-os-Montes para ter a sua formação em termos de ensino superior, o que não acontecia há muitos anos atrás, em que era preciso sair do território para ter essa formação. E, portanto, isso hoje já não acontece e com esta disseminação da informação do que é o território como um todo e estas oportunidades que se vão criando ligadas muito a este microempreendedorismo, inovação, investimento empresarial, também mais emprego e diversificado temos, que é sempre a base essencial para nós fixarmos e atrairmos jovens. A senhora Secretária de Estado falava agora precisamente que estamos no Instituto Politécnico de Bragança e isso é um mote para falar com o professor José Alberto, precisamente sobre a centralidade que uma instituição de investigação como esta tem na transformação do território. Porque nós estamos aqui num centro de investigação de montanha que se integra com outras valências, outros centros dentro do Instituto Politécnico. Tem imensos projetos que estão a decorrer, uns a serem concluídos, outros em fase de iniciação, mas enfim, é todo um manancial de projetos e com uma característica, muitos deles em comum, que é de fazerem deste Instituto Politécnico, de facto, o exemplo da ciência cidadã, ou seja, da presença no território, ajudando a dar respostas muito concretas a desafios que os agricultores, por exemplo, os jovens empreendedores agrícolas encontram nas suas produções, quando querem adaptar uma nova espécie, uma nova variedade, ou quando querem continuar com aquilo que são as variedades e as produções tradicionais e que conseguem desenvolver respostas concretas. Quer-nos dar alguns exemplos de bons projetos que estão aí e que de facto dão resposta a estas questões muito concretas? Muito boa tarde. Exatamente como disse, nós estamos aqui no Centro de Investigação de Montanha. O Centro de Investigação de Montanha é um centro de investigação transdisciplinar que abarca diversas áreas, mas a nossa particularidade é que todas as áreas onde trabalhamos têm uma forte ligação ao território. E estando nós num território eminentemente rural, onde a atividade agrícola é uma atividade importante, toda ou grande parte dos projetos que se desenvolvem acabam por ter a nossa colaboração e a nossa interação. Temos muitos exemplos concretos que podemos dar, mas antes disso eu queria fazer apenas uma pequenina apresentação do nosso centro. Nós somos um centro de investigação classificado pela FCT na última avaliação com a classificação de excelente e temos neste momento nas nossas instalações e aqui no Instituto Politécnico de Bragança 255 investigadores, o que vai... Muitos deles internacionais, cerca de 30 a 35% do nosso corpo de investigadores e também alunos do Instituto Politécnico de Bragança são estudantes ou investigadores internacionais. E isso mostra exatamente aquilo que o nosso centro de investigação é e o que o Instituto acaba por ser. O motor que leva toda a região e que vai exatamente no sentido destas políticas que a senhora Secretária de Estado falava, de captar gente para o interior, criar-lhe aqui condições e mostrar que elas aqui vivem tão bem ou melhor que no litoral. Bom, e é evidente que nós termos mais que 250 pessoas, investigadores neste caso, a trabalhar em temas extremamente importantes para a região, isto é um motor de desenvolvimento como não poderia ser outro, não é? Portanto, ou seja, a melhor forma de levarmos a região para a frente e de interagirmos com ela é exatamente através da formação e trabalharmos em conjunto para alavancarmos quer o desenvolvimento regional, quer também a economia. Nós temos que nos lembrar que sem economia nós não estamos aqui a fazer nada. Bom, vários exemplos que podíamos apresentar. De manhã estivemos a ver um dos exemplos muito marcantes do nosso Instituto, que é a colaboração toda que temos com os projetos na área do castanheiro aqui da região. A região de Trás-os-Montes produz cerca de 80% da castanha a nível nacional. É um motor económico muito forte, aqui no Concelho de Bragança, Vinhais e noutros, sobretudo da Terra Fria, e todos os problemas que afetam o castanheiro vão afetar
a economia e os agricultores. E nós estamos aqui e a primeira porta onde debatem sempre é o Instituto Politécnico de Bragança e é o Centro de Investigação de Montanha. Nesse sentido, de manhã estiveram a ver um dos problemas que tem havido, que é, por exemplo, uma doença que ataca os castanheiros, que é o cancro do castanheiro, uma doença que reduz muito a nível das plantações e das plantas, e só para terem uma ideia, aqui uma das nossas investigadoras desenvolveu um produto que consegue, um produto biológico que é perfeitamente Isso compatível. é importante referir, porque no fundo todos estes produtos que nós vimos esta manhã, esse em particular, tem uma base fundamental que é da sustentabilidade. Portanto, são produtos Exatamente. biológicos que não têm impacto, não deixam uma pegada negativa no meio ambiente. Estando nós numa região de minifúndio, uma região do interior, nós não podemos, e com a característica fundiária que temos, não podemos competir em termos de quantidade, temos de competir em termos de qualidade. E então temos de tornar as explorações sustentáveis e temos que dar uma garantia ao consumidor que vamos produzir o melhor produto com respeito pelo ambiente, pela saúde das pessoas e que estamos a promover um sistema de cultivo não apenas para a geração que estamos, mas para as gerações vindouras. E é evidente que aí o sistema de produção biológica é o que mais o que traz um valor acrescentado, também em termos de produção, que depois conseguimos vender as produções a um preço melhor. E aquilo que nos diziam esta manhã é que, inclusivamente, é muitas vezes o agricultor que vem pedir o vosso apoio. Exatamente. E que ajuda, portanto, há aqui uma colaboração muito estreita. Aliás, um dos exemplos muito bonitos que eu via por parte da professora Eugénia Gouveia. Eugénia Gouveia, era de haver agricultores que monitorizam a forma como estão a aplicar e, portanto, se vem alguma mudança nas suas práticas que eles possam incluir no novo protocolo, eles também dão conta disso. São os primeiros a alertar. Para além do cancro do castanheiro, que temos esse programa, só para termos uma ideia, nós temos num campo de futebol à volta de 100 castanheiros. Nós com esse produto já tratamos mais de 15 mil castanheiros, portanto é uma enormidade, é para verem a importância que isso tem. Uma outra, neste caso não uma doença, mas uma praga que ataca o castanheiro e que muito alertou todos os agricultores do norte de Portugal foi a vespa, não a vespa asiática, mas a vespa do castanheiro, e que forma umas galhas e que limita muito a produção. Também aí o Instituto Politécnico e o Centro de Investigação de Montanha foram pioneiros em termos de dispersão de um parasitoide. O que é um parasitoide? Nós temos a praga e um parasitoide é um agente de luta biológica que vai comer essa praga. Portanto, é um organismo vivo. Mais uma vez estamos a utilizar um meio de luta sustentável para mantermos a nossa produção e mantermos a sustentabilidade dos nossos solos. Professor, nós também estamos aqui num território que tem uma grande densidade florestal. Aliás, nós temos aqui uma companhia fantástica, não sei depois se conseguem ouvir, porque a riqueza de biodiversidade aqui é enorme e, portanto, temos aqui os pássaros a acompanharem-nos com o seu canto. Dizia eu que esta também é uma zona de uma grande densidade florestal e um dos projetos que vocês têm desenvolvido é o SAFE, o Forest Alert Monitoring System, e que parece-me também, daquilo que já apresentaram, fantástico, enquanto instrumento auxiliar, complementar na luta, na prevenção contra os incêndios, que são uma praga diferente, mas uma praga também dos nossos territórios rurais. Sim, é verdade. Os incêndios são uma praga dos nossos territórios rurais. Temos de passar a falar em territórios rurais, que é aquilo onde nós estamos, não? E não apenas territórios florestais. Com a desertificação que temos muitas das vezes no interior e com o abandono, os incêndios são uma praga que nos afeta a todos e que acaba por degradar o ecossistema de uma forma muito preocupante. Neste caso, esse é um dos projetos que temos, que exatamente é um projeto que foi desenvolvido com os municípios da região, com o Parque Natural de Montezinho, com os bombeiros e que tem por objetivo, sobretudo, detectar incêndios rurais numa fase inicial de ignição, para, se os detectarmos muito cedo, isto já estamos, de certa forma, a contribuir para os controlar de uma forma mais eficiente. Mas no CIMO temos também outros projetos e é pena que não consigamos ver, por exemplo, os animais que andam aqui no Lameiro. Temos que dizer para quem nos ouve depois na rádio Antena Minho que esses animais são
umas cabras muito bonitas, pretas. É aqui a São sua cabras serranas, serrana. é uma raça autóctone aqui da região, que temos neste momento 2 projetos recentemente aprovados, que têm como objetivo utilizar essas cabras praticamente como sapadoras do terreno, ou seja, se nós tivermos animais no terreno, se tivermos um ambiente mais vivo e se esses animais fizerem o seu trabalho, para além de estarmos a produzir, tirar toda a parte da produção, neste caso sobretudo para carne, estamos também a atuar como agentes de limpeza do terreno e a proteger esses ambientes e a promover também que não tenhamos tanta biomassa que depois pode ser destruída no incêndio florestal. Portanto, isto é para verem que todas as ações e todos os projetos que nós temos têm uma interação muito grande com o mundo local e têm também como objetivo proteger o nosso território e valorizá-lo de uma forma que possa ser rentável e ser muito apetecível para as pessoas que vivem cá, não é? Portanto, no fundo, a ciência e a inovação estão aqui ao serviço dos serviços ecossistémicos, digamos, que os nossos agricultores acabam por nos proporcionar e que muitas vezes não são devidamente valorizados, não é? E, portanto, a vossa função também aqui é fazer esse acompanhamento dos agricultores, de todos aqueles que possam disponibilizar, que possam fazer bom uso daquilo que são os projetos que têm nessa área. Nós, neste momento, no CIMO, temos cerca de 80 projetos de investigação ativos e uma das características que nos distingue é que, de uma maneira geral, esses projetos envolvem muitos estudantes de doutoramento. Só para termos uma ideia, temos 103 estudantes de doutoramento neste momento no CIMO, 64 dos quais apoiados com bolsas da IFCT, financiamento extremamente competitivo, mas que acabamos por, os estudantes desenvolvem aqui todo o seu trabalho. E uma das características que também temos é que valorizamos as nossas ações e uma das formas de valorizar o território é exatamente trazer para aqui pessoas altamente qualificadas e não posso deixar de falar num projeto que nós temos, que foi aprovado no ano passado e que foi aprovado no âmbito de um projeto de qualificação, de contratação de recursos humanos altamente qualificados, onde contratamos 16 investigadores nesse projeto, recursos humanos altamente qualificados para regiões do interior, e nós entendemos exatamente que trazendo gente qualificada para o território, não trazemos apenas a pessoa, trazemos a família delas e trazemos toda a mais-valia que nos podem trazer para o nosso território e para o desenvolvimento. E é um exemplo exatamente aquilo que a senhora Secretária de Estado dizia no início da nossa conversa, que agora está quase a terminar, no sentido de termos estas boas práticas que ajudam à fixação de populações no território do interior e, neste caso, se nós temos investigadores que são de nível internacional, do mais exigente que há, que vivem satisfeitos e que estão a residir contentes aqui em Bragança, é porque, de facto, zonas como Bragança têm essa qualidade de vida, têm capacidade de delivery, portanto, capacidade de entrega, capacidade de proporcionar um nível de vida muito agradável, com enorme qualidade ainda por cima, porque para além de estarem a fazer aquilo que gostam, estão também num contexto, podemos dizer, do ponto de vista natural, que é extraordinário, portanto bem protegido, enorme biodiversidade, qualidade de vida, que é aquilo que todos nós no fundo ambicionamos. Este é um programa que, como sabem, corre sempre muito depressa, é uma conversa agradável e solta que temos sempre com os nossos convidados. E estamos a terminar. Mais uma vez, obrigada a todos e a todas que nos acompanharam através da Antena Minho e já sabem que, quando desejarem, nos podem acompanhar também nas nossas redes sociais. Entretanto, voltamos daqui a 15 dias para mais um território com vida, para conhecermos mais projetos, mais bons exemplos de como podemos, de facto, revitalizar o nosso mundo rural, o nosso interior. Eu espero poder contar com a vossa companhia. Muito obrigada. Até breve.